entre 2010 e 2017, a comunidade de brasileiros cresceu 33%, vindo de 340 mil para 451 mil imigrantes oficiais. Em 2023, estimou-se que existiam mais de 598 mil brasileiros registrados na Embaixada do Brasil, de acordo com os dados da Embaixada do Brasil. Mas também esse número pode subir para 1,9 milhão de pessoas se você considerar os não oficiais e os descendentes dos brasileiros que nasceram nos Estados Unidos. 50% dos brasileiros vivem em 3 estados: Flórida, Massachusetts e Califórnia. Destaque também para Connecticut e New Jersey. Flórida é um ponto de entrada natural para os brasileiros, é a passagem aérea mais barata, o voo mais curto. Massachusetts, onde tem a comunidade de brasileiros mais antiga. E a Califórnia, ela atrai os brasileiros por ser uma região, sinceramente a Califórnia está nas estatísticas, mas eu não entendo por que o brasileiro vai para a Califórnia. Porque uma vez que você chega aqui, você descobre que a Califórnia é muito caro viver na Califórnia e é muito longe do Brasil, principalmente, né? Então, assim, alguma coisa atrai os brasileiros para a Califórnia, mas uma vez que você esteja vivendo nos Estados Unidos, os americanos estão saindo da Califórnia. Então, eu não vejo motivo para algum brasileiro que está procurando vir para os Estados Unidos querer ir para lá. Tem destaque também para Connecticut e New Jersey, e isso é por causa da proximidade com Nova York. Morar em Nova York é muito caro. Então as pessoas resolvem para Connecticut e New Jersey porque é uma maneira de você estar perto de Nova York com um custo de vida mais barato. E Nova York atrai as pessoas porque é a maior cidade, maior região metropolitana aqui dos Estados Unidos, né? Não há controvérsia sobre ser a maior região. Há controvérsia sobre ser um bom lugar para se viver. Agora sim, outra coisa que atrai muito os brasileiros é a comunidade que existe já de brasileiros aqui. Então, assim, as pessoas de fato não vão para um lugar onde elas não conhecem ninguém. E a língua é sim uma barreira. Claro, existem pessoas que falam inglês muito bem no Brasil, que estudam, se preparam, mas é diferente. Quando você desce do avião e vai falar com um americano nativo, você percebe que é diferente e você percebe, por mais que você tenha se esforçado ao longo da vida, o americano vai olhar para você, vai falar assim, esse cara não é americano, esse cara tem um sotaque muito carregado, e vai ser assim para o resto da sua vida. Então é aconselhável, e é o que de fato acontece, que os brasileiros vivem em comunidades de brasileiros. Isso é discutível porque isso não vai ajudar você a desenvolver o teu inglês. Muitas vezes você vai viver a vida inteira nos Estados Unidos sem falar inglês porque você vive em comunidade de brasileiros. Brasileiros que se legalizaram nos Estados Unidos foi através de laços familiares, como por exemplo casamento, ou brasileiros que vieram com visto de estudante, cumpriram o prazo e a lei como estudantes, arrumaram um emprego, e as empresas onde eles arrumaram um emprego ajudaram no processo de obtenção de green card. É um caminho bem possível e super legal. O que tem acontecido é que o próprio governo americano começou a investigar esses casos de casamentos, porque começou a ter muito casamento arranjado, casamento comprado só para obter o documento, a certidão de casamento, dar entrada da documentação, obter green card ou até cidadania, e então a pessoa se divorciava, porque de fato era um casamento só de conveniência, só no papel. O brasileiro, ou qualquer estrangeiro, né, porque eu estou falando do Brasil, ele pagava para um americano se passar por cônjuge só para poder obter o documento. Mas agora o governo americano está muito ciente desse tipo de fraude e tem coibido bastante a obtenção de green card ou cidadania através desse caminho.
O caminho de você vir como estudante, se formar, arrumar emprego e a empresa te ajudar, é bem possível, só que é um funil bem estreito, né? Mas é possível e é legal. Mas a grande maioria dos brasileiros, ou eles vão entrar via fronteira do México, ou eles vão entrar vão ser admitidos como turistas e vão estender o visto, e nesse período que o visto está vigente, eles vão procurar alguma atividade econômica e se estabelecer nos Estados Unidos ou viver na comunidade de brasileiros e alimentar o sonho de ter uma vida melhor. Agora, outra coisa que eu não sei, assim, todo mundo fala de atravessar a fronteira pelo México, mas a fronteira Estados Unidos e Canadá é uma fronteira terrestre pouco vigiada. Eu não estou incentivando nada, mas a dificuldade de atravessar pela fronteira do México é imensamente maior e mais arriscada do que atravessar pela fronteira do Canadá. É óbvio que também não é fácil ir para o Canadá. É óbvio que o Canadá sabe que existe esse caminho de atravessar a fronteira para os Estados Unidos para o estrangeiro, mas tem muitos brasileiros vivendo no Canadá de maneira legal e às vezes o próprio Canadá é um país mais aberto à imigração. Então, você pode ir para o Canadá, se estabelecer no Canadá e eventualmente, né, passar a fronteira para os Estados Unidos. Outra coisa que influencia é o clima. O clima no norte dos Estados Unidos é cruel, pesado, desumano, principalmente para um brasileiro. Então, a Flórida é um estado bastante recomendado. O Texas é um estado de baixo custo de vida, é um pouquinho mais longe, um pouquinho mais caro para chegar. E tem uma comunidade brasileira não tão grande, mas é um estado que os americanos saem de estados caros, como Nova York e Califórnia, para morarem ou no México ou na Flórida.